Olá! O Hospital Espírita pede apoio pela ameaça de corte de repasse estadual. A audiência pública marcou o Dia Mundial de Proteção Civil. O projeto da reforma administrativa chegou na casa e é tema de discussões. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. Na última segunda-feira foi realizada uma audiência pública no plenário da Casa para comemorar o Dia Mundial da Proteção Civil. A proposta foi do vereador Vicente Amaral, juntamente com o tenente Bruno e Beto Z3, que consideram um tema importante, mas pouco discutido. Entre os assuntos tratados estão as formas como a Defesa Civil atua. A gente sabe que nós vivemos uma cidade plana, Pelotas, aqui São Lourenço, Rio Grande, são cidades planas que têm facilidade para alagamentos, né, enchentes e de catástrofes, né? E já ocorreu em anos passados recentes as enchentes em Pelotas. Como a gente sabe que agora tem o fenômeno El Niño e a cidade é plana e fizeram asfalto durante todos esses anos sem previsão, sem fazer escoamento, sem fazer galerias, a gente tem medo que isso venha acontecer de novo. Então a gente falou muito em prevenção. Nós temos aqui em Pelotas uma comissão em forma de coordenadoria que já tem o aparelhamento todo. Mas ainda falta criar mais corpo para isso, pedir verbas e conscientizar a sociedade. Além dos parlamentares, também estiveram na audiência autoridades da Defesa Civil, municipal e estadual, que contribuíram para o debate. São dois momentos que a Defesa Civil municipal pensa e atua, principalmente na prevenção, para evitar, e também na ação, na proteção e ação da Defesa Civil. O ponto que foi tocado aqui, que muitas escolas e pontos de abrigos não têm a informação de que lá é um ponto de abrigo num possível desastre. A Comissão de Orçamento e Finanças recebeu o secretário municipal de administração, que apresentou o relatório de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2014. Segundo o secretário de Gestão e Administração Financeira, José Francisco da Graça Cruz, as metas de 2014 foram cumpridas, no sentido de obter um equilíbrio fiscal e diminuir a dívida pública. Subtraindo a despesa da Receita Pública, se obteve um superávit de cerca de 30 milhões. O secretário ressaltou, porém, que esse valor não significa propriamente dinheiro sobrando. São sobras orçamentárias e que nós precisamos provocar esse superávit para fazer frente à despesa financeira. Que despesa financeira é essa? Repasse para a Câmara, que é uma despesa intragovernamental, e também o repasse que é feito para a Previpel em função do déficit financeiro que se instalou naquela instituição em função da conjuntura dos fundos previdenciários. Cruz ainda disse que, apesar da readequação de valores da planta do IPTU ter acontecido no ano passado, o verdadeiro impacto das mudanças ainda não pode ser aferido com precisão. Não há pela seguinte razão. Como houve uma mudança no período de pagamento, ou seja, anteriormente, até o dia 20 de dezembro, encerrava-se o prazo para quem pagava com antecipação e um consequente desconto de 15% foi transferido para 5 de janeiro, muitas pessoas transferiram esse pagamento para janeiro. Como uma pequena parte entrou em 2014, reduziu essa entrada de IPTU em 2014. Por isso, daqueles 29 milhões de 2013, passou para 22 milhões de 2014. Mas, evidentemente, o que vai ocorrer em 2015? Vai haver um espectro bem maior na receita, porque parte do que era de 2014 acabou entrando em 2015. O presidente da comissão, Ricardo Santos, e o vereador Marcos Ferreira realizaram questionamentos acerca do deslocamento de recursos para serviços públicos. Aonde está o material que está sendo comprado para execução, né, das atividades principais aí, que é saneamento, o patrulhamento, o cyber, a limpeza de valeta, né, o pagamento da empresa terceirizada contratada pelo município para fazer a limpeza das nossas vilas, né, e do centro, né, de toda a nossa cidade.
que hoje a Sersul recebe em torno de R$ 1.400.000 e no fim do ano passado tivemos um aditivo de mais R$ 800.000. Então é claro que nós temos que investigar e saber onde está esse dinheiro. Além disso, os parlamentares também realizaram questionamentos para o secretário acerca de uma denúncia envolvendo a empresa que realizou a segurança do Carnaval de Pelotas. Veio, participou do processo e chegou participando com o valor de R$ 250.000. Né? Uma empresa local da nossa cidade, ela entrou com o valor de R$ 127.000. Essa empresa, como era uma microempresa, se apresentou como microempresa, né, mas não era, e não foi consultado na hora, ela deu um valor de R$ 127.001, porque ela tem o direito, como por ser microempresa, de dar um segundo lance. E ganhou o Carnaval de Pelotas. Só que nós contratamos um número de serviço e eles apresentaram menos de 50% dos seguranças que estava no processo de licitação. Me surpreendeu essa revelação. Mas, evidentemente, o que eu disse aos senhores vereadores é que tão logo tomarmos conhecimento, tá, dessa denúncia, nós vamos, evidentemente, apurar. Amanhã, a partir das 9h30 da manhã, os servidores e estagiários da Câmara Municipal vão participar de uma palestra motivacional com o professor de Educação Física e personal trainer Leandro Estivaria. O convite para o encontro foi acertado em visita ao presidente Adhemar Ornel. O profissional explicou a importância dos novos métodos que vêm sendo aplicados para facilitar a gestão de pessoas no ambiente de trabalho. Segundo Leandro, por meio de técnicas e exercícios, é possível orientar atitudes e comportamentos para um melhor futuro profissional, familiar e outros. O objetivo da visita hoje é a gente disponibilizar para o pessoal que trabalha aqui uma ferramenta e uma filosofia de trabalho, né? Desenvolvimento comercial, desenvolvimento profissional, né? Usar pedaços de uma metodologia muito maior, né? Para disponibilizar para o pessoal terem a oportunidade de se desenvolver a partir de algumas atitudes e o exercício de alguns comportamentos. Está previsto um corte de 30% no repasse dos recursos por parte do governo do estado a Santa Casas e hospitais filantrópicos. Com essa redução, algumas instituições já pensam em fechar as portas. Dentre os hospitais que podem ser afetados em Pelotas está o Hospital Espírita, que atualmente é o único da região que atende pessoas com problemas mentais e dependentes químicos. O presidente da instituição, Carlos Jardim, esteve na Casa Legislativa pedindo apoio ao parlamento para tentar reverter essa situação. Se luta para manter uma instituição e não estamos recebendo, tanto o governo do estado quanto o governo federal, a ajuda que poderíamos receber. Atualmente, o hospital recebe mensalmente R$ 81 mil, valor que mantém os gastos da instituição. Segundo Jardim, os investimentos feitos são com a ajuda da comunidade e instituições parceiras. Se nós não tivermos ajuda, nós não temos condições financeiras de fazer, porque o hospital não tem condições de fazer isso. Nós temos que manter a alimentação, medicamento, a folha de pagamento e não dá para fazer mais nada. O vereador Rafael Amaral recebeu Carlos Jardim na presidência da Câmara de Vereadores e se propôs a buscar ajuda junto aos outros parlamentares para buscar sensibilizar o governo do estado. Segundo o parlamentar, os hospitais ainda enfrentam outros problemas. As pessoas criticam muito os hospitais, mas não sabem o que se passa para sobreviver um hospital aberto. Essa grande crise que pode acontecer nos próximos dias, onde o governo do estado, em reunião, tenta cortar 30% do repasse, torna inviável manter um hospital aberto. Então, na verdade, o que nós temos que fazer é tentar, com um agente político, tentar solucionar, buscar reuniões com o governo do estado e, a partir desse momento, com o apoio do Hospital Espírita e dos demais vereadores, vamos buscar uma proximidade do governo do estado e tentar mostrar para eles a realidade. Como tentativa de reverter a situação e apresentar ao governo o que esta redução pode representar, foi realizada uma audiência pública nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa, que tratou da crise financeira das Santas Casas e hospitais filantrópicos. Confira no próximo bloco as posições na casa sobre o projeto da reforma administrativa. Nós já voltamos, fique conosco.
Nós somos do Clube 200. É assim que a gente se cumprimenta. Gostamos de polenta? Pimenta! Mascamos chiclete de menta. No sexo a gente nunca se aposenta. E com camisinha, a segurança aumenta. Se você é como a gente, tem 50, 60, 70, mas também não aparenta. Experimenta! Minha mulher, quer dizer, a presidenta. Sexo não tem idade, proteção também não. Dona Joana é uma mulher guerreira. Quer ser respeitada. É dona do seu destino. Dona Jussara sonha com a igualdade entre homens e mulheres. É dona da sua história. Dona Carla sofria violência. Conheceu a Lei Maria da Penha. Agora é dona da sua vida. Dona Maria representa todas aquelas que lutam pelo fim da violência contra as mulheres. É dona dos seus sonhos. Viver sem violência. Direito das mulheres do campo e da floresta. Ligue 180. Filho, esse é o mundo aqui fora. Bonito, colorido, cheio de vida. Eu não sei exatamente quando você vai chegar, mas eu sei que tudo vai acontecer naturalmente. E eu estarei contigo e farei o melhor com toda a segurança. Eu tô pronta para sua chegada. Toda mulher está. É natural. Assim como é natural o amor que eu já sinto por você. Parto normal. Deixe a vida acontecer naturalmente. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. As atividades e discussões do Poder Legislativo você acompanha durante a transmissão das sessões ordinárias. Terças, quartas e quintas-feiras, às 8h30 da manhã, ao vivo aqui na TV Câmara. O projeto de lei da reforma administrativa do Executivo foi enviado para análise e votação dos vereadores. As novas mudanças já geram discussões no parlamento. Uma das primeiras medidas do prefeito Eduardo Leite, quando assumiu o cargo, foi unificar algumas secretarias e diminuir em 20% o número de cargos de confiança, com a justificativa de reduzir as despesas da prefeitura. Agora, 2 anos depois, o chefe do executivo muda novamente a estrutura da administração municipal, criando além de 3 secretarias, os cargos de chefe de departamento e diretor executivo. O projeto, enviado para análise e votação dos parlamentares no último dia 25, também extingue os cargos de superintendente, supervisor, líder de equipe, gerente e encarregado de turma e cria secretarias de obras e pavimentação, transporte e trânsito e de habitação e regularização fundiária. De acordo com o vereador da base do governo, Luiz Henrique Viana, a alteração busca deixar o serviço mais eficiente. Hoje, com a capacidade do governo, com a capacidade do executivo de investir, e que muitas coisas que já estão acontecendo, a compra da usina de asfalto, por exemplo, né, que vai possibilitar que a prefeitura, com recursos próprios, faça pavimentações, consertos, enfim, aliado aos projetos que foram do PAC Pavimentação, que também já, alguns até com licitações, isso fez com que houvesse a necessidade de uma secretaria para se dedicar para aquilo, quando ela tinha sido enxugada. Então, a Secretaria de Obras, que tinha sido abrangida pela Secretaria de Serviços Urbanos e continuou fazendo trabalho dentro das suas necessidades e possibilidades, com aperto, é verdade, agora vai ser criada a Secretaria de Obras e Pavimentação. A Secretaria de Transporte e Trânsito, ela também tinha sido abrangida na Secretaria de Gestão e Mobilidade Urbana, Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana. Ela sai de lá e vai ser criada uma secretaria. Por quê? Porque também houve mais necessidade. Havia o ajuste, havia o aperto, e agora, com a duplicação do número de agentes de trânsito, com o novo sistema semafórico que está sendo
feito com a própria mudança na mobilidade urbana da cidade e obras que estão sendo feitas que exigem mais também, com a licitação do transporte público e a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, que está sendo criada, que também estava lá na gestão da cidade de mobilidade urbana, agora criada de habitação para que o município possa atender melhor também as pessoas e ainda pelos programas que foram feitos pelo município, como o próprio Habilita, que foi lançado ontem, né, que possibilita que as pessoas, através da internet, se cadastrem, com um cadastro mais transparente, com mais atendimento para as pessoas e com a regularização fundiária de vários loteamentos irregulares que haviam em Pelotas e que já foram, inclusive, realizados legalmente, mas agora precisa efetivamente que seja executada a regularização para as pessoas. Também há necessidade da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Quanto aos novos cargos, o parlamentar destaca que eles vão de encontro à atual necessidade administrativa do município, além de atenderem a uma determinação judicial. Do Ministério Público, em que aquela estrutura estava falha por vários problemas, enfim, que o Ministério Público apontou e que houve um julgamento. Então agora, 2 anos e 2 meses depois do governo ter assumido, ter conseguido equilibrar as contas do município, ter buscado, através de projetos e de programas, investimentos, né, que hoje nós já temos garantidos para o município, e ter alcançado capacidade de investimento próprio também, para conseguir alcançar os seus objetivos, houve necessidade de uma reforma administrativa. O presidente da Casa, vereador Ademar Ornel, acredita que mesmo depois de 2 anos, o atual governo municipal ainda não conseguiu definir a melhor forma de administrar a cidade. É que o governo realmente cometeu um erro e vem cometendo erros. Não tem uma definição nem uma proposta clara de governo. Em função desta ausência de uma definição clara de como montar a sua estrutura, ele tem que fazer readaptação. A minha posição como vereador, devido a essa questão da preliminar, de que o governo tem o direito de fazer isso, das suas prerrogativas fazer isso. Se esse serviço vai ser prestado à comunidade, adequadamente, satisfatoriamente, atendendo as obrigações do governo, tudo bem. É a função do Estado, do município e do Estado. Agora nós temos que apostar que o governo tenha a convicção que está fazendo. Na sessão ordinária da última terça-feira, o assunto gerou debate. A oposição ao governo, representada pelo vereador Beto Z3, é enfática ao afirmar o descontentamento com o projeto. Nós entendemos que nesse momento, essa crise que passa os estados, a União, enfim, não é o momento de criar mais cargos na estrutura administrativa. Por isso nós gostaríamos de debater muito, seremos contrário aqui na casa, a nossa bancada e a bancada do PDT, estamos muito atentos a essa situação, porque o prefeito, ele mesmo, quando assumiu, foi um primeiro ato dele, assumindo o governo, foi reduzir 20% dos cargos de confiança e reduzir secretarias. Aí ele deixa passar um determinado período, faz um ajuste contemplando a sua base pela questão do IPTU, faz essa relação, não tem como não fazer, então nós estamos muito apreensivos, né, vai onerar os cofres públicos e nós vamos ser uma voz atuante aqui contrária a esse projeto. Dentro do Legislativo, as opiniões se dividem. A polêmica sobre quem vai ser nomeado para os futuros cargos alcançou até mesmo os vereadores da base do governo, como o professor Adinho, que se mostra contrariado com a falta de diálogo. O governo tem o direito, quando é eleito, de propor um núcleo de governo, um número de secretarias e depois mexer. Eu não discuto isso. Eu discuto que eu acho que o vereador que vota tem que ter absoluta certeza daquilo que está votando, o número de cargos que serão criados, para quem vão esses cargos e quem serão os ocupantes desse cargo. É essa a intenção do PPS, é saber exatamente o que vai acontecer com essa reforma. Confira agora os principais temas abordados na sessão plenária desta quarta-feira. O vereador Rafael Amaral falou sobre a corrupção, apontando para o que chamou de crise moral da política. Segundo o parlamentar, o problema não é a atividade em si, mas as próprias pessoas. Para Rafael, se a política vai mal moralmente, é porque a sociedade também vai. Marcos Cunha também falou sobre a crise moral da política.
Para ele, a principal coisa que separa as pessoas de bem da ocupação é pensar que a atividade política é algo essencialmente corrupto. Segundo o parlamentar, os amigos e a família muitas vezes desencorajam quando alguém se interessa pela vida pública. Além disso, o parlamentar falou da decisão do Sindicato de Empresas de Ônibus de Pelotas em tirar a meia-passagem dos estudantes de ensino técnico. Segundo o parlamentar, por mais de 10 anos, esses alunos tiveram benefício, e a decisão de conceder ou não meia-passagem ou gratuidade não pode ficar em poder das empresas, que vão sempre visar o lucro. Marcos ainda disse que pode ser a hora de Pelotas pensar na ideia de um passe livre para estudantes, já que a educação tem que ser prioridade. O vereador Ivan Duarte disse que não acredita na ideia de uma crise moral na política, porque, segundo ele, o próprio conceito de moralidade é muito relativo. Para Ivan, a crise vivenciada pelo país é política e ideológica. Ivan ressaltou, porém, que é otimista, porque a situação do país é melhor do que há tempos atrás, já que hoje, políticos e empresários corruptos estão sendo julgados. O vereador Tenente Bruno falou sobre o bloco do cartão vermelho, agradecendo todos aqueles que ajudaram para que o desfile fosse um sucesso. Segundo o parlamentar, tanto a mensagem transmitida foi muito importante, quanto a diversão foi muito grande, e serviu para refletir não apenas sobre a violência contra a mulher, como também acerca de outros preconceitos que não cabem mais na sociedade atual. Para o vereador Antônio Pérez, a legitimidade e importância da atividade política precisa ser resgatada. Segundo Toninho, uma reforma política que problematize o grande número de partidos e o financiamento privado de campanhas políticas precisa ser pensada. O vereador Edmar Campos elogiou a estrutura do Carnaval 2015. Segundo o parlamentar, a prefeitura e os trabalhadores responsáveis estão de parabéns. Também comentou sobre a deportação do ativista italiano Cesare Battisti do país. Segundo o parlamentar, é um criminoso e o governo brasileiro dava regalias para ele. O vereador Salvador Ribeiro falou sobre a decisão do presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, de desengavetar o processo que visa regular o aumento anual do salário de aposentados, que ganham mais do salário mínimo, para que este aconteça sempre na mesma medida que o aumento do salário mínimo. Segundo o parlamentar, os aposentados deram a vida para o crescimento do país e sofrem ano após ano com a constante supressão do benefício. Um deck de madeira construído no espaço público motivou o pedido de informações ao Executivo encaminhado pelo vereador Anderson Garcia, que solicitou cópias do alvará de funcionamento e demais liberações do estabelecimento que realizou a obra, localizado na rua 15 de novembro, com Doutor Amarante. É justamente por uso indevido do espaço público. Existe uma norma regulando que para se usar o espaço público tem que haver um processo licitatório e com a devida liberação, e não houve, simplesmente construíram em cima de uma via pública. No quadro A Cidade Reclama de hoje, nossa equipe foi conferir mais uma localidade que sofre com os problemas que já se tornaram rotineiros em Pelotas. Você aí em casa pode estar pensando que estamos no meio de uma floresta ou até mesmo uma mata fechada, mas na verdade estamos em pleno centro da cidade. A onda de assaltos, os alagamentos, o medo e a insegurança são problemas constantes neste terreno baldio. A moradora Cíntia Garcia relata a indignação em virtude dos lixos depositados diariamente, o que contribui para a proliferação de insetos no terreno. Eu me sinto completamente indignada, por causa que isso ele favorece a proliferação de bichos, né, consequentemente ao surgimento de doenças. Tá? Cada vez que chove, isso já é um caos, tá? E as pessoas estão utilizando este local aqui como aterro, tá? Tem muito lixo e esse lixo acaba se espalhando quando tem chuvas, né? E essa região do Porto já é conhecida por alagar por causa das chuvas, né? Na verdade, agora o problema está em toda a cidade e aqui principalmente por causa do lixo. Salienta ainda que até o momento o Poder Executivo não tomou nenhuma providência para solucionar a situação.
Eu não tenho visto manutenção nenhuma por parte da prefeitura, tá? Inclusive, o último momento, o último dia que eu vi eles foi na manutenção pré-carnaval, que o carnaval foi aqui no Porto. Então, eles pintaram os paralelepípedos, deram uma mascarada nos problemas que continuam constantes. Já o comerciante Alvacir Guidotti reforça as dificuldades dos moradores ocasionadas pela sujeira no local. Além disso, segundo ele, alagamentos também ocorrem na região e trazem prejuízos a todos. A gente, pensando bem, até fica muitas vezes até constrangido em pensar de ver a nossa cidade do jeito que está. Porque esses terrenos baldios aí, virado, é rato, é bicho. Aqui mesmo, quantia de rato que vem aí é coisa muito séria. E eu não tenho para quem me queixar, né? Vocês agora estão fazendo essa entrevista aí comigo. Eu só posso dizer para vocês que eu acho que o prefeito deveria de tomar mais uma providência sobre a nossa cidade. Isso aqui enche d'água. Isso aí enche d'água, tudo enche d'água. Se você tem problemas na rua ou no seu bairro, ligue para a redação da TV Câmara 3222-1150, que a nossa equipe vai até você. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência e até lá!